Eles estão entre nós, alguns há mais tempo do que você imagina. Alguns são verdes, eles vão invadir a sua casa? Fica ligado nessa edição especial do Meu Herói Pod. Até o final, galera! Meu herói! Fala, meus heróis e heroínas, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Meu Herói Pod. Essa edição especial, hein, galera? Esse é o podcast Meu Herói, né, com patrocínio da editora Quimera, galera. Estamos todos aqui animados, né, para mais essa edição. E não estamos falando de invasão secreta, sim, galera, mas invasão dos brazucas. É isso ou não, galera? Isso aí. Invasão do Aeres. Eu sou Elian, com 2 L's, tá? Temos aqui um convidado especial, Juan Victor, por favor. E aí, pessoal? Prazer estar aqui com vocês. Vamos falar muito aqui sobre super-heróis brazucas, né? Isso. Dando continuidade aqui com o nosso, né, amigo Vini Miranda, por favor. Fala, galera. Fala, guerreiros e guerreiras, beleza? Aqui é o Vini, pode me chamar de Z também. E estamos aqui para falar de super-heróis brazucas. Isso aí também, nosso Vanderlei, né? Vanderlei Quimera. Vanderlei Quimera. Quimera Sadraque. Vanderlei Sadraque, da editora Quimera. Hoje vai ser uma edição especial, né, não, nosso amigo? Pra quem curte heróis nacionais, heróis brazucas. Ruim? Não, pode falar. Pra quem curte heróis brazucas, um lugar é esse. A gente vai falar sobre. É isso, a gente vai falar um pouco de cada coisa, desde o nascimento da era de ouro até os momentos atuais aí dos heróis. Futuro. Uma edição histórica, galera, esse meu podcast. Você que tá ligado no nosso Fica podcast, até o final. Esse podcast, né, é uma edição especial. Você já conhece, a gente já falou de vários temas aqui, falando de Cavaleiro do Zodíaco, já falamos de Invasão Secreta, né, nosso trocadilho, já falamos também de Flash, já falamos de vários podcasts aí. Então, galera, fica ligado no nosso playlist aí, siga a gente nas redes sociais, só procurar Meu Herói Pod, né, Meu Herói Podcast no TikTok, no Instagram e no Facebook também. Todas as redes sociais a gente tá bom? Então vamos já direto ao ponto, né, meu amigo? Eu só queria pedir eu só quero manter a tradição de que sempre quando eu falo de super-heróis brasileiros, brazucas, no YouTube, eu começo com a frase: sim, existem super-heróis brazucas. Isso aí. Só pra manter a tradição, só. Isso aí. Então, galera, todo mundo sabe hoje, vai saber. Se você não sabe, existem super-heróis brasileiros. Eu vou também fazer essa pergunta, como você fez também. E é pra que você saiba que eles existem e estão entre nós, galera. Os brazucas aí, alguns são verdes, né? Mas tem outras cores também. Então... Vou fazer que nem aquele cara do TikTok. Alguns são verdes e alguns são red. Entendi a referência. Entendi a referência. Então, galera, vamos direto ao ponto aqui. Né, lembrando que esse podcast tem uma edição especial. E, cara, é um prazer estarmos aqui com uma presença especial do nosso amigo brazuca aqui, Juan Victor, o cara criador do Bombeiro Mascarado, o herói popular Bombeiro Mascarado. Mas a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Antes disso, a gente vai começar do início, né? De todos, galera, porque é importante que a gente fale também dos heróis que já vieram antes de nós, né? Nós autores, né? Então vamos falar aqui da Era de Ouro dos super-heróis brasileiros, né? Que já tem até um representante aqui. O Capitão 7. Forte representante. Capitão 7 aí, o considerado, né? O primeiro super-herói brasileiro considerado, entre aspas, né? Mais popular, né? Mais popular. Mais... Ele que tem os moldes, né? Venerado, de clássico, né? É o primeiro que se encaixa nas características tradicionais de um super-herói. Sim, mas já sabe que já existiam super-heróis brasileiros antes, né? Com temática, com ficção, tudo isso. Mas isso não é o objetivo do nosso vídeo. A gente quer mostrar pra vocês, falar, né? Do conteúdo propriamente dito dos super-heróis brasileiros, que eu acho que é bem interessante. Geralmente, a gente vê muita gente falando sobre super-herói brasileiro, mas não se aprofunda, não fala sobre quais os conceitos, né? O que traz o super-herói e por que a gente faz isso, né? A gente acredita que super-heróis brasileiros existem, né? A gente sempre luta por isso, a gente acha que é importante porque é parte da nossa cultura. E a cultura brasileira, ele não vem só do que a gente imagina que é samba. Nós somos uma cultura misturada. E a cultura de super-herói tem em todos os países, né? O brasileiro é os brazucas. Então, sim, vamos conhecer, né, galera? Vamos abrir o nosso coração, vamos conhecer mais. E é uma coisa que, se a gente for parar, as pessoas podem falar que a gente cria super-heróis brasileiros porque a gente é fã de Marvel, DC e por aí vai. Mas, assim... Pode acontecer e não tem problema nenhum com isso, mas isso não é algo exclusivo nosso. Por exemplo, a América Latina tem super-herói o tempo todo, tanto que tem a União Sul-Americana, que a editora Quimera, inclusive, publicou. Procurem ver lá, hein? União Sul-Americana, lá no site da editora. Então, tipo, lá tem um personagem brasileiro, o Lagarto Negro, mas tem super-heróis de outras nacionalidades. Então, assim, é bem legal você procurar não só os brasileiros, mas, assim,
de outros países não ficar só presos nos americanos, expande o seu conhecimento, Seu leque de opções aí, né? Você conhece outras franquias, outros universos e aprende com a cultura, com as culturas mundiais também. Exatamente, já puxando pelo esse que você acabou de dizer, porque a gente sabe que a gente é um país multicultural, pluricultural, e a gente está falando aqui de referências. No caso, por exemplo, a gente pode citar aqui o Raio Negro, né, o Homem-Lua, que esses personagens eles vieram, né, na rebarba ali, na inspiração direta, né, de vários heróis americanos. Hydro-Man também. Hydro-Man também, né? Então, a gente acredita que eu acho que é legal, assim, como qualquer criança, né? A ideia é que a gente, cara, eu gosto daquilo ali, eu queria fazer algo, né, que fosse inspirado e tal. Inspirado naquilo ali. Inclusive, tipo, se a gente procurar na internet, a galera que quer pesquisar, quer procurar saber, tem muitas fontes, falando principalmente desses heróis clássicos da nossa Era de Ouro, né, que a gente considera a nossa Era de Ouro, inclusive o almanaque dos super-heróis brasileiros, que, pô, tem um Chiaroscuro, né? Da Chiaroscuro, que, pô, eu tenho essa revista. Eu também tenho. Tem um álbum, cara, lindão, grandão, pô, ali é uma ótima porta de entrada pra você conhecer os super-heróis clássicos. E aquilo ali são só os clássicos. Ainda falta muita coisa. Inclusive o Capitão Red tá lá também. O Capitão Red tá lá citado. É uma enciclopédia aquilo ali, que além da galera que se destaca, tem a enciclopédia lá com o nome de uma porrada de gente. Eu descobri uma porrada de personagens nessa revista. E é bom você lembrar também que existe o catalogador de universo, né, do Lancelot Martins, que já é uma coisa mais autoral, mas também o herói, isso que você acabou de citar, ele veio muito, né, inspirado nesse álbum do catalogador, né? Sim. O catalogador, pra quem não conhece, ele vem catalogando, né, o Lancelot Martins, os super-heróis brasileiros que muita gente não conhece. Então, o Chiaroscuro fez uma coisa mais comercial, uma coisa mais com autores de... Inclusive, o Lancelot tem dado sequência na enciclopédia dos super-heróis brasileiros, né? Está na segunda ou terceira... Não, está na terceira edição, se não me engano. E é muito bacana, é uma coisa que ele começou lá atrás, retomou, e tem, assim, quem quer conhecer um pouquinho sobre heróis nacionais, basta adquirir aquele material ali. O que eu acho legal do catálogo dos super-heróis brasileiros, que além de fazer o físico, ele meio que canonizou isso dentro do universo, né? Que é o catalogador de universos. Que, tipo, o catálogo que a gente pode comprar na internet, ver e tal, existe no universo dos quadrinhos, personificado pelo próprio personagem, que é a nossa própria entidade brasileira. Né? Entidade cósmica, né? Entidade cósmica brazuca. Né? A ideia é justamente essa. Se for falar de uma entidade cósmica que esteja acima dos meros mortais, tá o catalogador de universos do Lancelot. Eu acho interessante isso porque nunca emplacou, né, um universo assim... coeso, né, brasileiro. Sempre um autor criou um personagem aqui, daqui a pouco não sei quantos anos criou outro personagem, e o catalogador ele meio que coloca tudo num multiverso só, né, como se todos eles fossem todos no mesmo universo. Todos eles vivem, né, no universo ao mesmo tempo. Brazuca. No universo Brazuca é isso aí. E é uma coisa genial dele que ele colocou um personagem que ele pode ser usado por qualquer autor. Como se fosse domínio público. Creative Commons, então ele pode ser usado por vários autores, desde que notificado, né, o autor. E, cara, isso é muito bacana. Mas a gente vai voltando falando sobre o Raio Negro. Já temos aqui o Raio Negro, temos o Homem-Lua, o Hydro-Man, Capitão 7, claro, né? Que começaram, não obrigatoriamente a gente vai falar aqui sobre super-heróis que nasceram nos quadrinhos, né, galera? A gente está falando de uma mídia de geral, né? Nesse conceito. Temos super personagens que são tanto da linha humor como também na linha terror. Né, temos o Capitão Gay, né, então o Brasil é muito plural em relação a isso. Né? Tem um personagem que eu descobri no próprio almanac lá, que é o... Caraca, agora me falhou o nome dele agora, que... Capitão Cipó. Capitão Cipó. Que ele foi publicado exclusivamente nas tirinhas de jornal. A única forma de você ler ele oficialmente é se você for lá na página do Jornal do Brasil, acho, e caçar lá a época, lá na década de 60 e ver lá. Sim, tem muitos personagens, inclusive, que eu pesquisei, que eles não tiveram, tipo assim, revista, né, lançada. Foi só tirinha. Foi só tirinhas, e tiveram muitas tirinhas, né, em jornais, às vezes até jornais locais do estado. Tem muitos super-heróis, inclusive eu descobri que tinha um super-herói, ele é meio comédia, era um cangaceiro que ele era tipo um vigilante, né, que ele andava pelo sertão lá, enfim, então tem muitos personagens, inclusive antigos, né, que ficaram perdidos aí pelo tempo porque não tiveram uma edição física, né, assim, lançada,
como é que fala? Uma antologia deles, né? E tipo assim, a gente pode citar, por exemplo, um que é, né, que todo mundo que acha que é o primeiro, né, dito, né, do mundo inteiro, que é o Príncipe Oscar, né, que é do Gilberto Barroso, né. O que acontece? Como a gente falou, o Brasil ele tem muitos conceitos de super-heróis, né? Esse é mais para a questão da ficção, dos contos de fada e tal, mas também tem os elementos ali. Tem o Dr. Alpha também, que o Gabriel Rocha vive falando aí. Tem outros também que eu esqueci o nome agora, que é mais recente. Entrando nesse conceito de considerar o Príncipe Oscar o primeiro super-herói, né? Tem o Príncipe Gilberto que saiu um ano antes. Exatamente. Então já quebrou isso, mas é porque na minha época que eu pesquisei, o Príncipe Oscar estava... também. Depois que entrando mais a fundo que eu descobri esse personagem. Exatamente. Mas no próximo podcast a gente vai chamar aqui, um abraço pro Gabriel Rocha, que entende, pesquisador, né? E Gabriel Rocha do Lagarto Negro, também um herói aí, que acho que um dos mais conhecidos também do universo Brazuca. Lagarto Negro, mais conhecido como o arroz de festa Brazuca. Qualquer quadrinho o Lagarto Negro aparece aí. A gente vai falar sobre o Lagarto Negro daqui a pouco, galera, mas é isso. A gente já fez um compêndio mais ou menos de todos os heróis da Idade Clássica, não todos, né? Porque com certeza deve ter muitos aí. Mas a ideia é isso, falar, né, que da Era de Ouro, né, de onde eles vieram. Eu acho que esses heróis que a gente citou, que são os mais conhecidos, Raio Negro, dos Gedeone e Malagola, o Flama, o Gedeone, ele trabalhou para a editora, acho que era Gap na época. E aí eles pegavam muitas referências de fora. Inclusive foi elas que trouxeram os super-heróis depois, né, da Marvel e DC para cá. Inclusive a editora Gap, né? Eles fizeram algumas mini histórias dos X-Men exclusivas do Brasil. Exatamente. Sem a Marvel saber. Sem saber. E se não me engano, teve um crossover numa das histórias do Raio Negro que teve um vilão dos X-Men fazendo uma ponta. O Capitão 7, cara, ele fez crossover com a DC, né? Com a Mulher Maravilha. Teve uma imagem promocional, né? Não foi só com a DC, não. Teve Capitão América ali também na imagem. Pois é. Foi pra promover as fantasias que eles vendiam e tal. E tava lá o Capitão 7 com um escudinho. Tava lá a Mulher Maravilha, a Robin, o Fantasma. Inclusive, o Judoka também começou como... Ele era o Judoka atual da DC, né? Depois foi cancelado na 7ª edição. Eles queriam continuar. Eles fizeram uma nova roupagem, só que agora brasileira, né? Aí passou a ser o Judoka oficial, meio que a gente conhece. Inclusive, eu tenho uma teoria que o Judoka que aparece na série do Pacificador, ele pegou a influência do Judoka brasileiro. Porque o Judoka tá de verde. O Judoka o Judoka da quadrinho DC, é vermelho. Ele é vermelho e amarelo. Vermelho e amarelo. E o cara lá e o cara da série tá todo de verde. Eu tenho por mim que a DC viu esse Judoka brasileiro e curtiu o personagem. Por que não, né, cara? Acho que, tipo, todo mundo tá de olho no Brasil, né? Atualmente. Eu apoiaria um crossover. Gostei. Então, qual é o nome do pacificador? James Gunn. Responde pra gente aí. Foi referência? Estamos abertos à negociação para produzir aí o Capitão Red. Estaria o filme do Judoka parte do multiverso da DC? Judoka. É bom te falar do Judoka, porque o Judoka é o primeiro super-herói brasileiro a ter filme, galera. Ele teve um filme lá na década de 70, né? O primeiro que realmente foi pro mainstream mesmo foi o Capitão 7, né? Que surgiu... Ele surgiu na TV, né? Na série, na antiga TV Record, né? Que era o canal 7. E que... Virou quadrinho depois. Né? Foi sucesso e logo depois veio alguns anos. A gente pode dizer que é o bem mais bem sucedido comercialmente, né? Porque ele teve licenciamento, teve 500... Ele teve mais episódios que Batman, tá? Sim. E era muito assistido, virou clubinho e tudo. E só abrindo parênteses também, depois do Capitão 7, também teve, por exemplo, o Capitão Estrela, que também teve mesma coisa, teve série, depois foi pro quadrinho, e também teve, eu não sei se esse eu acho que também foi, acho que foi a década de 60 também, que foi o... Caraca, esqueci agora o nome também. Teve o Capitão Asa também. Capitão Asa. Que era também. Tinha a série do Vigilante Rodoviário. Isso, Vigilante Rodoviário. Que até o Emi Ribeiro homenageou na revista. Recentemente. Exatamente. E tem a Velta, a gente tava falando de personagens clássicos aí. Também, Velta é um clássico. Já tem 50 anos, né? 50 anos já é clássico. Já. E tá aí até hoje. Chutinha, né? Mas aproveitando que a gente tá falando de Capitão, vem Capitão. Por isso que eu falei, alguns são verdes, né? A pessoa tá falando Capitão 7, Capitão isso, Capitão Estrela, Capitão não sei o quê. Pô,
eu fui fã de carteirinha do Capitão Feio, que era um vilão, né? Era nesse super-herói. Lá da Turma da Mônica, Maurício. Se não me engano, foi o primeiro personagem foi do Maurício nessa pegada de super-herói? Não, do Maurício, acho que foi Foi o primeiro de todos? Eu acho que foi, se eu não me engano. O primeiro foi o Bidu com o Cebolinha. Não, com o Franjinho. Com o Franjinho. Eu acho que... Mas o Capitão Feio o engraçado que ele é aquele meu malvado favorito, né? Que é um vilãozão, mas, cara, ele surge como vilão, mas é um, assim, todo mundo gosta. Porque ele acho que ele é vítima ali da situação. A graphic novel que saiu alguns anos atrás contando as origens do Capitão Feio é muito boa. Sinistro. Eu tava doido pra assistir isso aí, cara. Pra ver. Inclusive, o Capitão Feio ele é citado lá no Almanac. A gente tá citando o Capitão Feio porque entra nessas características de heróis e vilões, né? E é nacional, é nosso. A gente fala super-herói, mas a gente coloca o arquétipo, né? Capa, isso. Tá no universo ali, né, galera? Pô, e falando de vilão, já que tá falando de vilão, e dentro de heróis clássicos, o pessoal que quiser conhecer um pouquinho mais sobre Capitão 7, Raio Negro e companhia, tem um vilãozão que invadiu, chamado Ares, que tá na revista Alpha, tá, gente? Pega aí a revista. Só de super-heróis. Inclusive, já que a gente tá falando de vilão, temos, assim, porque na verdade, no conceito, o pessoal já foi provado, o herói só é tão bom se o vilão for bem desenvolvido. Sim. Isso é fato. O vilão sendo desenvolvido, o herói brilha. Foi até bom você citar isso, porque a gente já pode estar na era atual, né? No caso, a gente está falando aqui de vários super-heróis brasileiros, tem o Capitão Red, tem o Lagarto Negro, temos o Bombeiro Mascarado, que a gente pode falar. Inclusive, a gente pode dar a palavra pro nosso Juan para falar exatamente do que o Bombeiro, quando que ele nasceu, como é que foi que você criou. Quando que ele nasceu, o que come. Onde vive. Qual sua motivação. Como se alimenta. Então, todo mundo já tem mil entrevistas minhas aí no YouTube, falando como é a origem dele, eu conto lá, deixo tudo explícito lá pra todo mundo saber. Sabe que surgiu eu trabalhava num prédio, né, que pegou fogo, e eu já tava querendo criar um super-herói, né, mas não tinha a ideia o tema dele, então vi os bombeiros atuando e falei, só dá super-poder, o herói já tá pronto, né? E o legal do bombeiro é justamente o que a gente estava falando sobre os vilões. A gente fala muito de super-herói, né? O tema é super-herói, claro. Mas como o Vanderlei falou, um super-herói não se faz sozinho, né? Ele precisa de super-vilões. E minhas primeiras ideias, antes de criar o próprio super-herói, eram os vilões. Eles já estavam prontos, né? Uhum. A ideia dos vilões era justamente a gente pegar os problemas, né, da nossa realidade brasileira aqui, nossa realidade daqui. Os mosquitos. Exatamente. E criar. E falando em mosquito, é o vilão que eu mais gosto dele, é o Mosquitron. Mosquitron. Então, sempre abordando, tá aí o Mosquitron, que é um vilão que controla todos os mosquitos da dengue aí da cidade. Deixa eu mostrar aqui. Né? E tem outros vilões também, um que surge da época da dengue, ele. Da época da dengue. Vou até deixar aqui Então, o legal. Então, o mosquito aqui, o que a galera mais gosta, inclusive, mais do que o bombeiro, são os vilões que surgem, né? Porque são esses vilões que representam todos os nossos problemas. Sim. Né? A gente está lançando agora uma história atual que é um vilão chamado Bala Perdida. Ele é um atirador de elite estilo. Né, sniper mesmo, um profissional. Mas que erra os tiros, né? Não, ele acerta. Acerta? Toda bala perdida acerta alguém. Então a gente brinca com nossos problemas, realidade, né? Com essa nossa triste realidade. Triste. Geralmente é triste, né? Mas a gente brinca e com também essa pegada de, por exemplo, o Mosquitron, o bombeiro não consegue vencer ele na luta, na pancada, na força. Nem com fogo, amigo. Nem com fogo. Ele tem que... não vou dar muito spoiler, né? Mas. Não, pode falar, que é o canal. Vem comprar a revista aqui na História Quimera pra saber da história. Então ele busca outros meios, até meios assim, como posso dizer, não é educativo, não é. Educativos também, mas acho educativos socialmente falando. Que conscientiza as pessoas, né, sobre esses nossos problemas reais. São problemas reais. Só que a gente está sempre conscientizando as pessoas também de que são vilões da vida real, que a própria pessoa também pode ser um bombeiro mascarado
do seu próprio super-herói. E essa camisa bonitona do Brazucas, não é isso? É do Brazucas. Da Canicos, Moda Nerd? Canicos Moda Nerd, aí, patrocinador aí do Alô, super-heróis Canicos. brasileiros. Né? Canicos, Moda Nerd. Então, o Bombeiro ele tem essa temática assim, de sempre falar sobre a nossa realidade do momento, né? Uhum. Ele quando teve um incêndio lá no Museu Nacional, a gente criou uma tirinha, né, quando teve um incêndio no Museu Nacional, a gente tá sempre pegando a Aliás, cara, referência atual. Vamos falar isso, o Bombeiro é um dos personagens, gente, já multimídia. Tá? O Bombeiro, se você buscar na internet, você vai ver desenho do Bombeiro, game do Bombeiro, revista do Bombeiro, tem revista, tem tem cosplay game. do... Não, tem cosplay não, tem websérie já sendo produzida no Bombeiro. Então assim, digitou lá, Bombeiro Mascarado, você vai ver coisa pra caramba. Já é multimídia. Ele já alcançou aí, entendeu? Já tem game, já tem... Não, tem game... Tem mosquito, tem mosquito. Tem game solo e tem game com o resto da galera que vai sair Tem o agora. Brazucas aí também, que a gente vai falar no próximo bloco. E aliás, eu sempre quis te parabenizar, mas eu vou fazer isso em público. O seu Instagram é muito legal do Bombeiro Mascarado, hypado a beça lá, galera. Eu fico, olha, muito parabéns, cara. Tá sempre irritando lá. Vamos trocar aqui como é que fala? A passada de pano. O Bombeiro, inclusive, foi inspirado no Capitão Red. Legal isso. Legal isso. Vou até mostrar aqui, ó. Isso aí prova, gente, assim, que não existe aquela coisa de o pessoal... Tem algumas pessoas, né? tem umas pessoas que criam a tal das teorias de conspiração, até entre os quadrinistas, né? E, fulano copiou, fulano isso, não sei o quê. Eu acho bacana isso, porque o Elian são 10 anos aí de trabalho, né? O Elian vem há 10 anos aí investindo nisso, trabalhando, fazendo um trabalho bacana. A editora Quimera vem acompanhando de perto isso já há um tempinho. E ele já vem dando frutos já há um tempo. E um exemplo disso agora é que o Juan falar, acho que a gente já tinha comentado antes, acho que a gente já sabia dessa história, mas ele é público aqui falar que o Bombeiro Mascarado é uma inspiração, e são coisas diferentes, né? É uma inspiração em cima, ele leu a revista do Capitão Red, olhou e falou, pô, cara, eu quero fazer alguma coisa nesse estilo, nessa pegada. E a gente morava perto, né? Tipo, cidade diferente. Por sinal, mora no mesmo estado, né? Mesmo estado, cidade também. Cidade também, município também não. É município. Isso. Exato. Isso é bacana. De Niterói. Mas isso é bacana, isso é bacana. Obrigado, cara. É um prazer mesmo. Eu gosto muito do Bombeiro Mascarado. Eu acho que é um personagem totalmente original, né? Não tem problema nenhum, né, cara? Você dizer assim, o meu personagem, ele tem inspiração em outro personagem. Porque nada nessa vida se cria, né? Tudo se copia. Os próprios personagens originais que você talvez diga assim, esse personagem é cópia, não é. Esse personagem é original, foi ele que criou, não foi. Ele pegou inspiração de outra referência, de outro lugar. Pode ser de uma literatura clássica. É que toda criação, na verdade, ela vem com um pouco de inspiração e muito de referência daquele período de vida. Exato. Daniel, por exemplo, a gente cita aqui, né? Os heróis atômicos são da época... Da era atômica. Os heróis de capa e espada, né? Se voltar lá atrás, foram heróis tipo Robin Hood e outros mais, eram inspirados naquele período da época, da história. E hoje a gente está vivendo aí o período, vamos dizer, da grande comunicação, né? Da informação. Então tem heróis aí, por exemplo, como é o caso do Elian, que criou mais uns 3 ou 4 heróis novos aí, que depois acho que ele vai falar um pouquinho mais, que tem a ver com essa nova geração, não é isso? Exatamente. Mas no próximo bloco, né? A gente vai falar. Geração Z tem alguma coisa a ver também com o seu nome? Geração Z? Não, na verdade não. Mas assim, uma coisa que eu acho legal, por exemplo, o Bombeiro Mascarado. Um herói que é um bombeiro. Sim. Tipo, é comum a gente ver, por exemplo, policiais se transformarem em super-heróis. Por exemplo, indo pro lado internacional, o Barry Allen é um cientista forense, virou Flash e por aí vai. Então é legal, é uma vertente que não é muito explorada. Bombeiros se transformando em super-heróis, ou um super-herói que ao mesmo tempo é um bombeiro. Temos também Ele já era um herói, na verdade, né? Ele já era um herói, quando você você tem um superpoder. Quando você pega um personagem que faz algo nessa situação, tipo um policial, um bombeiro, um médico também, né? Que recentemente, durante a
A Covid teve até essa situação, né? Os médicos estão na linha de frente. Eram os nossos heróis. Eu acho isso bacana, tá vendo? A gente tem que ter essa... Acho que é legal, inspira. Tem aquela imagem que viralizou dos super-heróis se curvando com os médicos. Estavam na linha de frente, Isso aí. Inclusive, muitos professores também reclamam. Nossa, tem que fazer um professor. Super-herói. Mas tem o Timer mesmo. O Fabiano Silva é um professor, ele vive ali a loucura de ter que dividir, né, a vida dele salvando nem os vilões, salvando o universo, o mundo, e é professor. Bacana. Bem lembrado. Então, a gente tá chegando ao final desse primeiro bloco aqui, eu falei pra você, cara, corre muito. A gente tem muito super-herói pra falar aqui ainda. A gente tem personagens pra mostrar aqui, tá, dessa nova geração, mas a gente vai mostrar no próximo bloco. Ó. Tá bom, galera? Fica ligado aí. E eu acho justo a gente falar um pouco da Primeira Ordem, já que a gente falou de super-heróis da Era de Ouro. Com certeza, galera. Fica ligado aí. No próximo bloco a gente vai falar mais sobre o super-herói Brazuca. A invasão já começou e você não sabia. Versão brasileira. Fala aí, pessoal, tudo bom? Wanderlei Sadraque, da Editora Quimera, e hoje a gente vai falar aqui, no painel Quimera sobre Brazucas, o game. O primeiro, Brazucas, Heróis Nacionais, o primeiro game baseado em super-heróis do quadrinho nacional, 100% brasileiros. E detalhe, gente, Juan Von Vitor é criador do Bombeiro Mascarado e é quem está desenvolvendo esse game fantástico. Inclusive, gente, super-heróis brasileiros, lá não tá faltando nenhum, porque tem Capitão 7, temos o Lagarto Negro, temos a Valkyria, então assim, tem os heróis clássicos e os heróis da nova geração. Exato, a gente tá resgatando também os heróis clássicos, né? O Judoka, o Capitão 7, são personagens especiais no game. E também estamos reunindo aí uma grande liga aí de super-heróis brasileiros de grande sucesso para fazer história aí no mundo, tanto dos games indies brasileiros, como nos quadrinhos nacionais. E detalhe, tem um personagem, o pessoal que curte os Dragões do Futuro, tem o Tanque. O Tanque também tá participando. Xamã, lá do Everton. Mas o que a gente tem de bacana nesse game aí? Tem a Imperatriz também tá participando, e a Valkyria, né? E o Bombeiro Mascarado. Então, pessoal, quem quiser apoiar, vai lá agora. Tá no Catarse, não é isso? Tá no Catarse, ainda dá tempo ainda de você garantir o seu brinde. Vai lá, participe dessa iniciativa épica que promete mudar de vez a história aí dos quadrinhos nacionais. E detalhe, junto com essa campanha, tem de brinde lá uma revista, tá? A Brazucas, que vai ser lançada pela Editora Quimera. Então, você que curte super-heróis nacionais, divulga aí, apoia e divulga. Manda pro seu amigo, divulga Brazucas. Brazucas, Heróis Nacionais. Fala, meus heróis e heroínas, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para o segundo bloco do Meu Herói Pod, o podcast oficial do Meu Herói Entretenimento, com patrocínio da Editora Quimera. E lembrando sempre, porque aqui no Meu Herói Pod, o meu herói pode. O seu herói pode também. E o nosso também. Todos os nossos podem. Todos os brazucas podem. Todos os brazucas podem. Jogou pra mim, eu não sei jogar mais. Todos os brazucas podem, né? É isso, galera. Estamos de volta para falar mais uma vez sobre brazucas, que é a nova invasão. Será que vai acontecer mesmo? O que a gente vai falar nesse segundo bloco sobre a nova geração, né? A gente vai falar sobre os planos futuros e vamos falar, né, de personagens específicos, né? Porque a gente já fez no primeiro bloco aí, falando sobre a Era de Ouro e também
também sobre os heróis da atualidade, como Bombeiro Mascarado, Lagarto Negro, Capitão Red, mas essa aqui a gente vai focar nesse segundo bloco. Vamos começar primeiramente com o nosso amigo Vanderlei Sadraque, da editora Quimera, que é responsável pelos grandes dragões do futuro. Amigão, vamos falar sobre os dragões do futuro, né? Que a gente sabe que os heróis da atualidade, mas que na verdade já nasceu no passado, mas foram lançados atualmente, né? Sim. Os dragões, Elian, tem uma pegada, para o pessoal que não conhece e quiser conhecer, é um material bem diferenciado, porque a gente trabalha ali com ecologia, né? O politicamente correto, a ideia de sustentabilidade. Inclusive na revista dos dragões, né, a gente tem né, a apresentação do... Ih, rapaz, tem aqui também, ó. Action figure. Já tem um monte de souvenir aqui dos dragões, né? Tem a camiseta, tem aqui o asa. Do ladinho do Capitão 7 aqui, ó. Tem aqui o asinha. Aí. Chibi, né? Chibi e tudo mais. E vai sair aí, ó. Tá saindo uma animação aí, ó. Animação e game também. Animação e game. Tá aqui embaixo. Que o tanque faz parte lá do Brazucas. Mas assim, a ideia dos dragões, Elian, é o seguinte: conscientização. A ideia é utilizar os heróis para contar um outro tipo de história. Diferente de alguns heróis tradicionais, né, que tem super vilões, nessa história minha até tem um super vilão ali que no início, quando eu comecei a escrever, né, e desenhar, inclusive, gente, essa edição aqui, ó, tem 30 anos desenhada, né, ela foi lançada agora, coisa de uns 5 anos atrás, mais ou menos, mas ela tem 30 anos de gaveta. Então, para você que tem aí seus personagens guardados, ou então pensa em publicar, não é tão simples, não é tão rápido, é só acreditar, né? Em algum momento vai acontecer. Pode acontecer. Isso, 30 anos guardado e saiu há 5 anos atrás. Tem um super vilão aqui, mas eu sempre quis contar um outro tipo de história, que era justamente assim, usar os personagens para valorizar a questão do meio ambiente. Fazer até comparações com o Capitão Planeta, com isso, com aquilo, mas não tem nada a ver. A questão toda é que eu queria usar os meus heróis, né, para mostrar que sem o nosso planeta, né, Não existe mundo para salvar, né? não existe mundo para salvar. Não adianta você querer combater criminalidade, corrupção, isso, aquilo, falar sobre um monte de outras coisas, mas se de repente, se a gente não cuidar do planeta, não cuidar do mar, não cuidar das florestas, não cuidar do ar, a gente de repente vai vir, e é o futuro deles. Eles vêm do futuro para alertar que a sociedade onde eles vivem no século 25, por que século 25? Século 25, por quê? Porque eu sou um grande fã de ficção científica. Star Trek, Star Wars, Buck Rogers, Flash Gordon. Então, sempre se falava bastante do século 25, Buck Rogers no século 25. E eu achava isso fantástico. Então, decidi, vai viver no século 25 e acabou. Uhum. Mas é uma coisa interessante, amigo, que, por exemplo, você fala aí do século 25, mas os Dragões Futuros, eles vieram no Brasil, né? Nessa época aqui, galera, da Alpha, né? Sim, vieram. 5 anos atrás também. Inclusive tá aqui na capa, o asa e o tanque. E olha São que dragões de futuro que eles no passado, no caso. Sim, sim. Eles vêm pro presente. a capa aqui. Inclusive, eles vieram, né? E aí avisaram que ia acontecer muita coisa e está acontecendo. É porque olha o aquecimento global aí. Olha a Amazônia. Atual, né? Olha a Amazônia aí. Olha o nosso governo. Há quanto tempo a gente vem falando da Amazônia, papapá. Então, assim, a ideia básica, né? A linha principal para me contar a história é justamente essa: meio ambiente e conscientização. Porque a gente precisa, através desse material, né, que é uma mídia, que é um quadrinho, conscientizar a nova geração. Então a gente pode conscientizar através de um game, através de um livro, através de um filme, através... Nessa saga aqui, por exemplo, né, da Alpha, onde os personagens aparecem, eles já vêm justamente porque eles veem que se eles não intervirem nessa linha temporal também ali da sua história, que o Aerys surge, né? Uhum. Que é a primeira invasão. O pessoal que curte aí, tá curtindo a invasão aí da Disney, a gente tem a invasão nacional, que aconteceu há uns 3 ou 4 anos atrás? Foi que 2000 e quanto? Começou em 2017. 2017 começou a invasão, a primeira invasão realmente nos quadrinhos
grande crossover foi a Alpha. Quem quiser conhecer, vai lá no site da Editora Quimera. Isso. Tem muita coisa. Uma coisa que, além da revista, tem o livro também, né? Tem livro também. Eu li o livro. E aí? E, cara, uma coisa que eu achei muito legal é que me deu muita vibe de ópera espacial lendo o Dragão. Sim, ficção científica mesmo, raiz. Eu achei uma vibe bem bem ópera espacial. Espacial. É uma vibe muito boa. O que eu senti lendo também foi que bebe muito da fonte daquelas super equipes dos anos 80, 90. Anos 80 e 90 foi a grande boom, né, para todos nós, né? O pessoal começou a ver grandes heróis surgindo e você não tem como dizer que você não é fã de Star Trek, dizer que não é fã de X-Men, dizer que não é fã. Tem uma equipe que você gostava muito, né? Que era a Alpha, né? Existia a Tropa Alpha. A Tropa Alpha é uma equipe canadense, né? Uhum. E eu era muito fã do John Barney, que era um excelente roteirista, um excelente desenhista, e era a minha fonte de inspiração. Uhum. Então, assim, enquanto fonte de inspiração, você, quem é que não é fã de Maurício de Souza, ou de repente que não é fã do Stan Lee, ou fã do pessoal lá dos animes em mangá? Japão, né? Do Japão, né? Que tem grandes criadores, o Tekusa e outros mais. Que a gente gosta, né? A gente pegando essa ideia de inspiração, você poderia falar dos Olhos Vermelhos, né? Que também teve participação aqui também, né? O Olhos Vermelhos é um Vamos achar personagem aqui. que ainda não Vamos fez achar a sua aqui. estreia numa história solo, né? Ele só fez uma ponta aí no Alpha. E eu ainda estou criando o lore em volta dele. Que não tem nada a ver com ecologia, né? Não. A princípio ele é basicamente um vigilante. Uhum. Um vigilante com um histórico militar que procura se satisfazer no combate ao crime. As histórias do Olhos Vermelhos eu pretendo abordar bastante traumas e... Aquele aqui, ó, Olhos Vermelhos. Eu pretendo abordar bastante traumas, estresse pós-traumático, por conta inclusive a natureza dos olhos vermelhos dele. É uma doença desconhecida que afetou os olhos dele por conta de uma tragédia na vida dele. Não vou entregar muito. Não dá spoiler, Mas é basicamente isso. E as habilidades, ele não... A princípio não vai ter nenhum superpoder, quem sabe isso mude com o tempo, né? Eu sou aberto a qualquer tipo de mudança nesse sentido, mas a princípio ele é só Legal. Ele é só, a princípio, Vigilante mesmo. Ele é a princípio só um ex-militar com forte conhecimento de combate, tanto armado quanto físico, e um pouquinho de estresse automático para deixar aquela revolta aí. É basicamente uma coisa urbana, é um herói urbano. Um vigilante. A princípio é um herói urbano, mas eu não pretendo deixar ele assim exclusivamente nesse núcleo urbano. Tanto que ele aparece no Alpha. Uma história que aborda a invasão alienígena e tal. Ele apareceu lá, se tiver que aparecer. Contribuindo lá, isso aí. Se os dragões do futuro tiverem que recrutar ele para ir pro futuro, ele vai. Tá bem. Tá aí o convite, já tá aí o convite. Alô, Vanderlei? É isso aí. Ó, Eu tô me convidando. Os fãs aí do Olhos Vermelhos e fãs dos dragões, vocês querem ver os Olhos Vermelhos nos dragões? Ou os dragões na revista do Olhos Vermelhos? É só falar. E a princípio, tudo o que eu tô criando em volta do Olhos Vermelhos é tudo baseado nas coisas que eu já criei na infância. Desde criança eu gostava de criar histórias e tal, mas era sempre historinha bobinha e tal. Eu tô adaptando isso para um contexto um pouco mais maduro. O próprio Olhos Vermelhos surgiu de uma brincadeira do Photoshop, que eu tirei uma foto minha de capuz, botei lá, fiz Maneiro, né? uma montagem muito vergonha alheia, e botei um Olhos Vermelhos lá, super amador, e é isso aí, ficou lá. Aí quando começou a surgir essa parada, vou criar meu personagem, aí eu vi aquela parada, aquilo ali, eu acho que criando uma história por cima. Todo super-herói, todo personagem que a gente cria tem um pouco de uma situação da gente, convívio. Um pouco do nosso alter ego. Sim. Isso é automático. Você coloca, na verdade, as seus ideais e tudo mais, você coloca. Não tem como. Mundo, né? Aí nessa hora que você não sabe onde é a criatura e o criador, né? Quando fica nessa parada. Exatamente. Mas por enquanto é só isso mesmo. Não tem nenhum material publicado ainda. Tem uma imagem oficial do Olhos Vermelhos em preto e branco que está no meu Instagram, no Instagram do Tentáculos,
que é o antigo canal que eu fazia parte, inclusive foi feito pelo Pedro Lucas, um abraço, Pedro, tamo junto, tu é foda. E aí, tipo... Mas por enquanto só isso. E a participação dele na Alpha, que foi a estreia dele definitiva. Sim, você pretende então expandir esse universo? Tô planejando, tá surgindo, tá brotando aí esse mundo aí. Universo Z. Universo Z. Tem o Universo Z, esse é o Universo Z. Isso aí, você não falou do universo. Tem o Quimeraverso. Quimeraverso. O Quimeraverso tá vindo aí com força total. Mas o Quimeraverso... Capitão Red vai participar? Pô, o Capitão Red vai ser sempre bem-vindo, assim como o Capitão 7, assim como o Bombeiro Mascarado. Então vamos falar aqui um pouco do Capitão Red. Não, ele não citou o óleo vermelho. Pô, mas tá aí. Tá aberto, né? Por que não um crossover? Por que não um crossover do Capitão Red com olhos vermelhos? Aí, olha só. Olhos vermelhos com Capitão Red. Tem tudo a ver. Dois vigilantes de vermelho. Aí a partir desse crossover, o Olho Vermelho vai adotar uma nova alcunha, vai ser Olhos Red. Olhos Red. Red Eyes. Aí o Capitão Red vai chegar com um colírio lá aqui. Aqui. Olha só, a gente botando aqui de Capitão Entendi a referência. Entendi a referência. Então, a gente vai falando de Capitão Red, né, galera? Pra quem não sabe, Capitão Valeu, galera. Obrigado aí Deixa eu feder meu pão. Você já alimentou seu Capitão Red hoje? Quem não tem colírio usa óculos vermelhos. Capitão Red. Então, galera, o Capitão Red, né, falando um pouco sobre o meu personagem aqui, já trazendo pra mim. Sim. Capitão Red é um personagem que nasceu em 2012, né? Ele já participou da Alpha, né? Já ligou várias ligas de justiça. E, inclusive, também já fizemos parte dessa liga aqui. Todo mundo aqui que já participou já fez crossover, né? Sim. Temos os Dragões do Futuro, temos o Bombeiro Mascarado, Olhos Vermelhos. Cara, e é um prazer. O Capitão Red já está há 10 anos aí nessa luta. Não teve o segundo número ainda, mas a gente pretende lançar, né? E hoje o objetivo do nosso podcast especial é para falar sobre isso, né? Principalmente sobre o Alpha Universo, que está vindo aí, tá? Depois da Alpha Prime. Lembrando também que os Olhos Vermelhos também estão na Alpha Prime, que é o próximo lançamento da Quimera. Uma mega sobrecapa. Gente, vocês, assim, digno de, assim, vai entrar pra história. Aquela ali vai virar pôster de um monte de coisa. E antes disso, galera, a gente teve aqui o Protocolo à Ordem, que foi a primeira liga que o Capitão Red participou, né? Essa obra aqui foi feita em 2016, né? Ela foi premiada com 2 prêmios, né, no Rio e São Paulo. Legal. É uma edição, uma revista histórica, porque não vai existir mais. Né? Mas me diz uma coisa, foi premiado pelo troféu Abra HQ aqui no Rio de Janeiro, a Academia Brasileira de Quadrinhos, e pelo prêmio Ângelo Agostinho. Legal. 2016. Foi um grande demais. E assim, o Capitão Red agora pretende voltar, né? Participou da Alpha Parte 1, Parte 2, da Alpha Prime, né? Que é o compilado, que é um encadernado. E após isso a gente pretende lançar, né, a segunda edição, já dando continuidade ao Alpha Universo, onde é esse aqui. Aí essa arte aqui tá top demais. Do Ricardo Jaime. Aí, ó. Onde eu apresento os meus e cores do Digio Lima, saudosos Digio Lima. Do Digio, né? Bem bacana isso aqui, vou até deixar aqui. E a gente pretende desenvolver esse meu universo, né? Vai ter o Velox, vai ter a Alquimia, vai ter a Capitã Red, que é a Capitã Esmeralda, né? Esse tem o Carcará. Por enquanto, o único personagem que tem uma história solo é o Capitão Red. O resto ainda tá para aparecer, ter as suas aventuras. Né? Exatamente. A ideia é lançar apresentar cada personagem, uma revista de cada personagem, ou colocar 2, dependendo da quantidade, né? Vamos aqui dar uma viajada nessa capa aqui, nesse pôster que foi do Ricardo Jaime, né? Vamos lá, tem uma personagem aqui de cabelo verde, que é a Capitã Esmeralda. Né? A gente tem uma loirinha aqui, a Fatal. A gente tem o Velox, eu conheço. Tem o Velox, que inclusive, gente, ó, personagem bacana, que vale a pena vocês conhecerem também. Temos aqui o Excalibur. Alguns eu já conheço porque a gente já tá... Porque o universo Alpha, na verdade, ele já tá há um tempo já em desenvolvimento. E daí a gente já vai ganhando... Já vai assim, caraca, isso aqui já conheço e tudo mais. A gente tem a Alquimia, que você já fez até já alguns vídeos falando sobre ela. Tem o Carcará, que você estava desenvolvendo um game. Tem um game em desenvolvimento, eu já fiquei sabendo também. Temos aqui mais quem? Essa aqui eu não conheço. Convergente, Convergente já participou da Alpha, Convergente.
Inclusive, ela tem um destaque bastante no prólogo da Alpha Universo. Da Alpha Universo, isso. E detalhe, gente, no Alpha Prime tem ali... tem um prólogo de 8 páginas que mostra ali para onde... O que aconteceu, para onde está indo e o nascimento do universo Alpha, né, do Alpha Universo. É uma grande cena pós-créditos. Isso aí. É um gostinho demais. E Tem uma loirinha aqui. Que é a antiga Rasga-Mortalha, que virou Suindara, que agora é Feitiço. Feitiço, nome bacana. É porque você acaba tendo que se adaptar dependendo da situação. Mas esses nomes fazem parte da história ou você que foi trocando conforme foi criando a personagem? Fui trocando conforme as necessidades do mercado. Já existiam alguns nomes. Aí foram alterando. E tem aqui também Eu tô vendo uma menina aqui. Isso, essa aqui no meio, no caso, é a Sagaz. Sagaz. Universo aí cyberpunk, né? Sobre... Sagaz. Faltou alguém? Não, né? Não, faltou essa aqui. Essa aqui que você falou? Fatal, Sagaz. Essa é uma ciborgue, show. Né? Primeira... O universo já tá bem expandido aí, esse universo Alpha, né? Isso Alpha aí. Universo. Cara, e aí o que acontece? A gente já apresentou vários personagens aqui, a gente pode falar, por exemplo, desses personagens também que são atuais, né? Como, por exemplo, a gente pode citar aqui, galera. A gente vai falar agora, galera, de um universo que é amplo, assim. Por isso que é o universo Brazucas. Que não necessariamente precisa ter superpoderes, mas como a gente falou, Olhos Vermelhos... É publicação. São publicações que estão no universo, né? A gente pode citar aqui, galera, são autoras. Essa aqui, por exemplo, Artemisa, é uma história fictícia que é inspirada numa tribo brasileira mesmo, na qual a personagem da DC, a famosa Moça Maravilha, né? Ela foi inspirada Dona Troy. Ela foi inspirada nessa tribo brasileira que que Artemisa existe, né, nesse universo aqui. E é uma autora brasileira. Legal, é uma autora. Eu não trouxe aqui, mas também temos outra autora brasileira que é do Steel Flag, né? Que a gente não tem revista física, mas existe também. Temos da atual geração o Diamante Negro, também aí, atual, bem recente, acabou de chegar. Temos aqui a Mandinga também, que é bem folclórica. Bem ativa no Instagram. Do Ricardo Kurt, esse cara. Cara, eu conheci ele na Cal, onde eu fazia teatro, eu conheci ele, conheci o meu trabalho lá, e a partir daí ele começou a desenvolver, ver que existia um super-herói brasileiro, conheceu, e começou isso, cara. É impressionante, sim. Isso aqui é o projeto Mega Ultra Super Secreto, que é do meu amigo Sam Hart. Pô, bacana, né? Isso aqui. A gente fala, inclusive, dele no meu herói, no Instagram do meu herói, a gente tem uma matéria sobre ele lá também, um post Super especial. Mega... Projeto Ultra Mega Super Ultra Secreto. Bacana. É ativo. Isso foi pro Catarse, né? Aí agora eu não lembro. Eu acho que eu vi Foi. Eu acho que eu vi o anúncio disso no Catarse. O autor é Sam Hart, um grande desenhista que ele não é brasileiro, mas ele é naturalizado brasileiro. Nasceu fora, mas ele é naturalizado. E ele é o cara que desenhou o quadrinho que gerou a Atômica, o filme. Já ouviu falar da Atômica? Então, Sam Hart. Legal. Ele tem um curso, eu comprei o curso dele recentemente. Sam Hart, um abraço, João. Peraí. Tem a tribo, que isso aqui já é um clássico, né? A tribo do... Não é do pessoal lá do Carrapato? Sim, é Júnior Cortiço. O Carrapato é dos dois. Que é o Tony Brandão e o Júnior Cortiço. Mas a tribo é só do Júnior Cortiço. Bacana esse material também. Show de bola. Lagarto. Lâmina Selvagem aqui, Adriano Silva aí. Grande. Cara, tô olhando, muito bom. Cara, bacana. Ricardo Jaime e vários atores também, vários outros deles também. Cara de unicórnio. É cara unicórnio? Cara unicórnio. Esse cara que é gente boa pra caraca, eu conheci ele aqui, ele já tá no segundo. Esse aqui já é o segundo número, né? Legal. Né? O nome dele aí. Também na temática, né? Super-herói. Tem o Homem Chiclete do Ed Galileu também. Cara, isso aqui é só pra vocês terem noção do que tá acontecendo atualmente. E aí, já entrando essa edição, hein? nessa ideia, né, de que tá acontecendo, o que tá vendo aí nessa cena e que você pode ver nos futuros, né? Você acha que realmente o super-herói brasileiro vai acontecer, está na porta de acontecer? Porque a gente sabe que tá tendo um filme, vai vendo um filme aqui agora, né? Além do Luciano Cunha, que fez o Doutrinador. O Doutrinador ganhou as telas aí, né? O filme. Foi pra TV também. Pra TV também, isso.
independente do que aconteceu depois, mas já é um pontapé ali, né? Porque antes dele já veio o outro, né? Que foi o que a gente falou no início desse podcast, que foi o Judoka. Sim. O Judoka, o Capitão 7, Capitão Estrela, Vigilante Rodoviário. Exatamente. Mas aí o que acontece? Agora está acontecendo, o Fernando Meirelli está produzindo um filme que é do Pedro Ivo, que é o Herói da Guará, que é o Cidadão em Comum. Legal. Teve essa, na época do auge do Doutrinador, teve essa ideia que parece que eles tinham de criar um universo compartilhado da Guará, que eu até anunciei no Tentáculo na época, quando o filme estava estourado. Não sei se eles vão seguir em frente, mas o próprio Cidadão em Comum é da Guará. Quem sabe eles estão reformulando isso. Seria muito legal se eles levassem isso pra frente de uma nova cara. Um universo compartilhado. A gente só tem que... do Fernando Meirelles já assumiu. Todos nós, como quadrinistas, a gente só tem que torcer, independente de qual artista, né, vai se destacar, né, o importante é que vai levar o Brasil aí, né, para fora do... sair, como você falou, né, além de furar a bolha, levar o Brasil pro mundo todo. Assim, galera, uma coisa que eu vou ser bem realista em relação a isso, aí eu falo para vocês também, que assim, o Brasil, assim como todo o nosso povo, né, nós somos temos multipensamento, né, somos multiculturais. E até nos super-heróis brasileiros, nos autores, existem várias ideias diferentes, vários personagens diferentes, que você não vai achar a mesmice, né? Você vai sempre achar algum diferencial. E se junta a vida pessoal, se junta as inspirações. Então, cara, é um universo tão amplo que você vai, com certeza, quando você mergulhar, você vai se identificar com algum personagem, alguma coisa com algum autor, e não tem problema. A gente não está levantando a bandeira de ninguém. A gente está mostrando para você que existe esse super-herói brasileiro e que, com certeza, tem o seu valor, porque nós, como nação, nós temos que ter orgulho do nosso produto. Você pode não gostar de todos, mas de um você vai gostar. É verdade. Eu acho, por exemplo, produções brasileiras, uma produção brasileira que inclusive foi uma das que me introduziram nesse universo de super-heróis brasileiros, foi o Xamã, do Everton Ferreira. Legal. Eu conheci ele num evento num shopping, tipo, bem despretensioso. Pô, ele me apresentou esse personagem, me interessei, fui procurando outros, eventualmente descobri sobre o Protocolo à Ordem, acabei conhecendo o Elian e agora eu tô aqui. Mas assim, uma coisa que eu notei, por exemplo, recentemente a Netflix lançou o Cidade Invisível. Sim, maravilhoso. Que assim, não é super-herói, brazuca, mas tá no universo ali. Dá pra notar que eles têm uma pegada, por exemplo, o superpoderes, né? O Curupira tá muito Wolverine, por exemplo. Sim. Exatamente. Mal comparando. Tipo assim, tem uma vibe. Me remeteu um pouco o quadrinho. O protagonista mesmo do Pigossi ali, ele tem superpoderes, né? Sim, tipo, eles pegaram o contexto do folclore brasileiro e colocou numa parada que ninguém nunca explorou na grande mídia. O Everton já estava explorando o quadrinho, mas ainda é meio nichado, infelizmente. Mas, pô, ver isso numa Netflix fazendo, eu fiquei muito feliz. Falei, caraca, pô, daqui a pouco o próprio Xamã, quem sabe, ganha uma série. Ganha ali, com certeza. Já ganhou um game, tá lá, já tá no Brazucas. É isso, já entrando nisso, né, nas outras mídias que tá acontecendo. Games, por exemplo, a gente falou sobre Brazucas, né, no intervalo. A gente tá falando do Brazucas, tem um Carcara também aí no game. A gente tá falando aqui também da animação que temos também. Tem websérie do Timerman saindo. Tem websérie ali do Bombeiro também. Live action. Bombeiro Kamen Rider. Não, Bombeiro Kamen. Bombeiro Mascarado Kamen. Não, mas tem outro universo que você tava com. Não tinha esse universo colhido. O Universo em Colisão. Era um projeto de a gente pegar vários super-heróis brasileiros e juntar eles como se fosse um mega evento. Só que por enquanto as produções. Mas audiovisual, né? Audiovisual, mas por enquanto as produções desse roteiro estão estagnadas. Pra gente não esquecer, né? A gente tá falando. A gente falou de vários. Ele falou do Everton. Tem os 7 também, que é uma saga bacana também. Do Everton também, do Everton Ferreira, que junta vários super-heróis também. E ele já declarou também em algumas situações que foi inspiração no trabalho que ele começou. Sim. Esse trabalho com a Alpha, com o Protocolo, inspirou ele a criar os 7. Ele queria fazer ainda um crossover ainda mais mega
power, né? Porque ele gostou da Alpha. Isso eu acho bacana. Quando você vê algo e você fala, pô, eu quero fazer algo, eu ainda quero fazer algo acima ou além. Isso é bacana. Eu fico feliz quando alguém fala. Uma outra série de super-herói brazuca, que também tá se expandindo para além dos quadrinhos, é o Força BR, né? Força BR do Cris Pereira também. Boa lembrança também. Força BR. Bastante produtos também. Tem games também. Game. De RPG também. Tem a Valkyria, né? Temos aí, A Valkyria também. Cara, tem e muita tem gente. o universo dos super-heróis inspirados nos Tokusatsu, né? Que você citou o Timerman. Do poder. O Raizu ali. Cara, assim, o que não falta é produção, é o que tá acontecendo. Eu acho que o próximo hype, né? Tem o personagem que é do clipe do Ricardo Cruz também, que eu esqueci o nome. Ricardo Cruz, então isso é boa referência. Não, e o legal é você ver que, à medida que o tempo vai passando, assim, as novas gerações, elas vão crescendo com esse tipo de conteúdo brasileiro, né? Uma vez num evento, coisa rápida que eu vou contar, a mãe queria comprar, tinha um quadrinho do Bombeiro e um quadrinho do Batman, na mesma mesa, né? E a mãe falou assim, eu vou comprar o quadrinho do Batman pra você. Ela falou, não, eu quero do Bombeiro. Isso aí. Mas não, mas eu vou comprar do Batman, porque o Batman que você gosta. Ele falou, não, a partir de hoje eu gosto do Bombeiro. Ah, legal. Quer dizer, é legal você ver... assim, pra muitos, né, assim, pessoas mais velhas como nós, que crescemos de super-herói, pra gente não tem muita novidade, né? Mas para essa nova geração, a gente tem que ter esperança nessa nova geração. A gente está formando essa nova geração, quem sabe fãs aí do Capitão Red, fãzinhos do Olhos Vermelhos, fãs do Dragões do Futuro. Sim. Entendeu? Não. Então a gente está fomentando essa estrada aí. Nesse último evento que a gente teve lá no Sesc, rolou isso. Chegou um menino lá que ficou felizão. Por quê? Porque já conhecia os dragões, já conhecia o Lagarto Negro, ele já conhecia a Alpha. Então, assim, e o garoto falou assim, pô, todos os autores estão aqui, não sei mais o que. Cara, isso, sabe quando você fala assim, cara, você tá cumprindo o seu dever. Entendeu? Tá cumprindo o seu dever. Então isso é maneiríssimo, porque você tá inspirando uma nova geração. Assim como o pessoal aí, né, foi fã de Maurício de Souza, foi fã de Stan Lee, foi fã do... Tecusa, aquele que criou lá o... Exuma Tezuka. Isso. Então, assim, cara, isso é fantástico. Quando você serve de inspiração, um modelo para a nova geração. Sim. E é como você falou, é uma coisa que é legal para... No caso dos brazucas, é a acessibilidade com o autor. Você poder chegar num evento, por exemplo, e trocar ideia com quem criou o personagem, comprar o personagem direto do criador. Isso é fantástico. Algo que tipo, vai ser muito raro você morar no Brasil e fazer isso com um autor atual de um quadrinho internacional, por exemplo. Sim. E a gente tem que também sempre ter essa consciência de que vai sempre existir essa passagem de bastão, né? Por exemplo, o Capitão 7 teve seu auge no seu momento, o Judoka, né, vendeu lá seus 7 milhões de exemplares, né, na época. Sim. Então, tipo assim, a época deles passaram e agora tá surgindo essa nova geração, essa nova safra aí, né, de super-heróis, e tá sobre nossa responsabilidade a gente seguir em frente, né? E para futuramente, quando surgirem novas safras de super-heróis, fãzinhos, né? Nerdzinhos, a gente cuidar deles e fomentar essa estrada, né? Para criar esses fãs de super-heróis brazucas, né? A gente chegar no cinema ver um filme de um super-herói brazuca, um pôster, lá todo mundo com a camisa, com cosplay. E é uma coisa que você falou, por exemplo, tipo... Teve aqueles heróis do passado, a gente respeita eles e tenta seguir com o legado. E principalmente porque a gente não esquecer ele. Uma das coisas que eu gostei muito do Alpha foi isso, ter trazido esses heróis de volta num ar de respeito. Tipo, eles são a primeira ordem, vamos dizer assim. Eles existem, como ele começou, né? Eles estão aqui entre nós, ó, há muito tempo. Agora, Elian, pra gente encerrar, né? Pra gente encerrar, vamos para aquela pergunta, né? Do futuro. Qual o futuro dos brazucas para cada um? Eu acho que o super-herói brasileiro é o próximo hype, né? Eu acho que a gente tem muito poder para isso. Eu acho que falta alguma oportunidade. Eu acho que isso pode acontecer a qualquer momento, né? Os super-heróis brasileiros estão surgindo aí nas telas. Eu acredito que esse filme do Fernando Meirelles pode ser um divisor de águas, porque ele vai tratar de um personagem que
ele é diferente do Doutrinador, porque o Doutrinador, embora ele esteja no campo, né, dos super-heróis, mas ele não tem superpoderes. Então, o Pedro Ivo, ele criou um personagem que ele tem superpoderes. Então, de certa forma, se ele não tiver superpoder, até vai ter que ser uma certa frustração, porque a gente está falando de super-heróis. Então, esse filme, eu acho que ele vai ser um divisor de água nesse sentido, porque ele vai se assumir como um super-herói brasileiro. Vai dar um hype. E aí, acontecendo isso, cara, é um pulo para outros personagens, para Bombeiro Mascarado, para vários personagens. Assim. Eu acho que o Brasil é a próxima. E você vê que o Brasil tá entrando em várias coisas, né? Tipo, já tá na DC, né? A Bruna Marquezine conseguiu um filme aí de destaque no Besouro Azul. Cara, eu acho que a Anitta tá em alta aí. Eu acho que o Brasil é o próximo, a grande aposta aí da indústria. Sim. E para você, Vini, você acha que isso é mais ou menos o que você falou. Tipo, por exemplo, o Brasil está cada vez mais presente na cultura pop mundial. Uhum. Tipo, o pessoal lá fora já sabe que o Brasil é um grande foco geek, foco nerd. Sim. E isso vai acabar, eu acho que eventualmente isso vai acabar repercutindo na gente aqui como interno, né? Aqui dentro da casa. E assim, eu vejo assim, conforme, por enquanto, infelizmente, os brazucas ainda são um nicho. Mas conforme a gente está tendo cada vez mais personagens originais, que é uma das críticas que o público faz, né? Tipo, é cópia, não é cópia, se baseou, é muito parecido, esse tipo de personagem não combina com o Brasil. Eu tô vendo cada vez mais personagens que não entram nessa classificação que o público entra. Não que os outros não estejam errados, tipo, há espaço para todo mundo. Mas eu acho assim, conforme as criações vão tendo cada vez mais originais, por exemplo, o Bombeiro Mascarado é uma criação super original. Super original. Tipo, você procura e não acha. Você procura na internet lá. Exatamente. E eu tô vendo, por exemplo, o Elian, ele tá criando o seu universo. Tem vários outros autores também bem diferente de tudo que ele já fez também. Uma coisa bem original ali também, que bacana. Eu vou em eventos geeks, já cobri bastante, já encontrei vários autores brasileiros que estão nesse esforço de criar o seu próprio universo, uma série com vários personagens, com uma narrativa legal, de certa forma até se baseando no cinema, atualmente, no contexto atual de universo compartilhado nos cinemas que várias franquias estão adotando. E eu acho que é isso, cara. A gente vai conquistar o nosso espaço dentro da cultura pop maior, né? Mainstream. Que o nosso espaço a gente já tem, a gente está conquistando ainda mais espaço. E você, Rô? Eu vejo o futuro com muito otimismo também para os super-heróis brasileiros, né? Especificadamente. Porque não só eles estão saindo do quadrinho, né? Estão ganhando desenho, animações, filmes, games, né? E isso tudo ajuda você justamente furar essa bolha, né? Eu já sou mais voltado para os games, né? E a animação, porque são duas mídias que elas meio que são... Tem trajetórias parecidas. Por quê? E atinge maior público, né? O game no Brasil, inclusive, começou de uma forma meio indie, né? Com aquela pirataria em 1983 e tal, aquela introdução do game no Brasil, né? Com aquela lei que só podia produto nacional na época, né? Então tinha todo esse lance de nicho também. Até a época do PlayStation 2, se não me engano, era muito difícil você ter um jogo original vendendo aqui de forma assim, oficial, sem ser importado, sabe? Exato, é o mesmo caminho que está seguindo os quadrinhos, né, nacionais, os super-heróis brasileiros. Você antigamente só conseguia se conversasse com o autor pessoalmente num evento. Mas hoje em dia não, hoje em dia você vai no site, hoje em dia tem a editora Quimera, por exemplo, que está apostando nos super-heróis brasileiros. Tem várias formas de você encontrar que o autor não precisa mais estar lá, entendeu? Está saindo do nicho, está deixando de ser nicho e está virando algo assim como se fossem marcas, né? Para onde você vai encontrar um pouquinho desse super-herói lá, desse personagem lá. Então eu vejo com muito otimismo o futuro aí dos super-heróis brasileiros. E você Vanderlei, para concluir. Só para completar um negócio aqui, um exemplo bom da evolução. Tem essa revista aqui que é do Xamã. Esse selo aqui, que é do Eberton, tá escrito aqui Fanzineston, né? Fanzineston, não sei como se fala. Mas isso aqui já tá desatualizado. Agora é Estúdio Ston. Você vê, o cara já tá evoluindo. E assim como ele, vários outros, inclusive aqui,
Entre nós quatro, todo mundo tá evoluindo. Então, o mercado... Já não se considera mais como indie, né? Fanzine é indie, né? Pra quem não conhece, fanzine é como se fosse as HQs indies. É o equivalente do game indie que você falou agora dos quadrinhos. E é tipo, o mercado de super-heróis brazucas não tá mais só exclusivo dos fanzines. Pra você, Vanderlei. Para finalizar rapidamente, eu sempre fui vamos dizer assim, um entusiasta e um grande empreendedor na área de quadrinhos, né? E a gente vê hoje o mercado, por exemplo, dentro dos anos 80 e 90, vários artistas já trabalhando para as gringas, vamos dizer assim, gringas, porque é quem domina o mercado, né? A gente está falando só do mercado norte-americano, porque tem o mercado japonês, tem o mercado italiano, europeu. Eu sou fã do mercado italiano, né? A editora Bonelli, praticamente, para mim é uma inspiração. O cara começou também ralando e hoje é uma das grandes também do mercado. Só que a gente costuma falar só do mercado americano, mas... Por causa do nicho de super-herói Sim, também, né? mas tem muito mais coisas. Então eu acho que não só em termos de conteúdo, né, de personagens, mas de grandes artistas. Então acho que juntando tudo, é só uma questão de tempo onde a gente vai deixar ali, assim, vai passar a ser uma grande indústria, assim como as novelas, né, são endeusadas lá fora. A gente vai chegar um momento e eu falo assim, cara, os quadrinhos é uma questão de tempo, porque tem uma história. Se você pegar ali os quadrinhos que viraram os mangás que a gente começa, pô, tem milênios quase, se eu não me engano, começou lá atrás. Então, assim, a Europa tem muito mais tempo também, por isso também que tem... Então, é uma questão, pro Brasil tem o quê? Pouco tempo de estrada. Então, é uma questão de tempo da gente mostrar tudo aquilo que a gente tem de brasilidade, né? Que são os brazucas. Isso aí. Então, gente, galera, é com esse nome forte que a gente encerra esse podcast, tá? Agradecendo mais uma vez a presença dos nossos amigos aqui. É sempre um prazer falar sobre brazucas. A galera estava pedindo muito isso nas nossas redes sociais, no nosso podcast. Tá? Então a gente resolveu fazer essa edição especial sobre os heróis brazucas, em especial o game, né, brazuca, que está precisando aí nos últimos dias, e é preciso que você acesse lá o Catarse, procura Brazucas com 2 Os. 2 Os, K e apóstolo antes do S. Isso aí, galera. E tem revista saindo também, aquela da História Quimera, hein? Isso aí. Essa revista é um híbrido, né? Game e quadrinho. Aproveitando já que tá com uma palavra, amigo, pode por gentileza deixar suas redes sociais aí. Juan Victor. Juan Desenhista, né, minha rede social pessoal. Brazucas, né? Você pode só jogar lá Brazucas, Bombeiro Mascarado e dá um Google lá para você pesquisar mais, não só do Bombeiro Mascarado, mas desse universo brazuca aí de super-heróis. Brazucas. E o nosso amigo Vini, por favor. Valeu, galera. Obrigado por acompanhar mais um podcast aí, mais um Meu Herói Pod. Se quiser me encontrar fora daqui, longe dessa galera aí, eu vou estar lá no YouTube também, no Z Games. Só procurar lá Z Games no aplicativo de busca lá, ou Multiverso Z, onde eu falo sobre quadrinhos em geral. No Z Games eu falo sobre games, no Multiverso Z eu falo sobre quadrinhos, filmes, séries e por aí vai. E se quiser me achar nas redes sociais, no Instagram eu sou Vini Medeiros com Z no final, e no Twitter eu sou o ZBolt2. Show de bola. Obrigado, Vanderlei. Pode deixar suas redes sociais, por favor? Sempre. Editora Quimera, quem quiser conhecer um pouquinho, pra cá, quem quiser conhecer um pouquinho sobre super-heróis brazucas, visite nosso site lá, www.editoraquimera com K, tá? quimeraconk.com, editoraquimera.com. Vai lá, tem Dragões do Futuro, todos esses, tá? Tudo isso aqui. Capitão Red, Lagarto Negro, Alpha, o que você quiser de quadrinhos nacionais. Quadrinho na mão só. Tá? Vai lá que tem um acervo gigantesco. Tem lá pra pegar vários. Tem pacotes, tem combos. É igual no McDonald's. Você chega lá, combo de dragões com lagarto, e tem combo de capitão. Capitão Red com bombeiro. Tem vários combos. Então entra lá e venha ser feliz, ó, lendo quadrinhos brazucas. Isso aí, galera. Então é isso. Lembrando novamente para você também, além disso, no site comprar as revistas lá da Editora Quimera,
Acesse também as redes sociais, tá bom? É só procurar @Editora Quimera no Twitter, no Instagram, TikTok, todas as redes sociais. Editora Quimera, com K. Isso, galera. Então, procura essa galera aqui também, ó. Muito bom, pessoal, que bacana. Se aprofunda, né, no universo brazuca de super-heróis, né? Isso, exatamente. Então, agradecendo mais uma vez, obrigado, Juan. Obrigado, eu que agradeço aí, pessoal. Obrigado, Vanderlei. Lembrando do seguinte, galera, o amanhã é hoje. Você já alimentou seu brazuca hoje? Virou um novo bordão do... Piada interna, gente. Galera, então, até a próxima, galera. Obrigado mais uma vez. Brazuca no coração. Valeu!